Papo Mineiro, hoje em dia de festa. Hoje teremos a nossa entrevistada de número 400. É a 40ª entrevista do Papo Mineiro nesses 3 anos e meio. Então, estou muito satisfeito, muito feliz. E, evidentemente, eu queria conversar com uma grande amiga que tem muito a nos ensinar e também muito a nos oferecer. É uma prosa sobre eventos e comunicação com a Elza Tsumoro, né? Graduada em Desenho Industrial pela FAAP, CEO da Tsumoro Comunicação, membro do Observatório da Longevidade, é tudo que nós queremos, e presidente atual da Câmara Brasileira da Indústria de Eventos. É uma história muito rica, muito inspiradora, espero que vocês gostem. Seja bem-vinda, Elza. Muito bom dia, Hernani. Tudo bem? Bom dia para quem estiver assistindo de manhã, boa tarde, boa noite, não é? Hoje a gente pode estar Boa em N madrugada. lugares. É isso aí, Isso mas mesmo. muito honrada e muito feliz de estar contigo, viu, Hernani? Uns anos, então, eu estou muito satisfeito e te agradeço bastante, que eu sei que você é muito ocupada. Mas a gente tira Imagina. um pouquinho de prosa, né? Vamos fazer um pouquinho de prosa, né? É Então, isso aí, hoje isso que é gostoso. nós vamos conhecer a palavra sua. Muito obrigada. Eu agradeço essa oportunidade, até porque a gente tem muito pouco tempo, né, para falar da vida da gente, assim. E eu posso te dizer que eu fico muito feliz de ser número 400, né, aí da entrevista, até porque eu faço parte do Observatório da Longevidade. Eu acho que longevidade a gente tem que prever em tudo, né? E tem que fazer com que aconteça sempre de forma saudável, ativa, né? Então, eu acho que lhe traga também muita sorte daqui para frente com esse Sim, muito programa, né? obrigado, querida. Papo Muito Mineiro. obrigado. Isso é E importante. eu estou entrando no Papo Mineiro com um Papo Paulista também, né? Porque eu sou paulistana, aqui nascida na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Mariana, né? E aí, olha, eu não posso deixar de falar que eu sou também filha de imigrantes, né? Imigrantes que Claro. vieram lá atrás, no início do século passado, lá do Japão. Meu pai veio pequeno ainda, adolescente, junto com os pais, e foi para o interior do estado de São Paulo, plantando numa plantação de café, depois de cana, enfim, veio para fazer parte dessa agricultura nobre aqui que a gente tem aqui no Brasil, né? E, e a partir daí, é uma coisa também que eu fico olhando e acho muito interessante, porque a família do meu pai acabou ficando muito pequena, né? Porque com a guerra a gente perdeu muito contato com o pessoal de lá. O que a gente sabe pela família do meu pai é que ainda hoje eles fazem parte de um templo. Isso vem aí, remonta aos anos 800 depois de Cristo, quando surgiu a família Tsumori no Japão. Época feudal ainda, né? Ainda tribal quase, porque imagina, ano Sim. 800, a gente está em 2000, né? Então é muito tempo atrás, mas num templo shintoísta de origem budista, mas shintoísmo é uma religião dos imperadores do Japão, né? Então eles têm muito do xamanismo, essa coisa assim também meio esotérica, né? Ligado também como derivação do budismo. Então, a família do meu pai é de monges shintoístas, com um templo bastante grande na cidade de Osaka, no Japão, né? E até hoje a família Tsumori ainda continua sendo, né, os administradores, aquele que realmente gerencia esse templo, que inclusive tem algumas derivações em outras regiões do Japão. Então, essa é a história da origem da família do meu pai. A família da minha mãe já é muito grande, quer dizer, ela é uma família que veio com 2 irmãos, mas
esses 2 irmãos, cada um tiveram 11, 12 filhos, né? Então, hoje a família Takaki, que é da família da minha mãe, ainda é do interior, né? Muitos estão na cidade de Piracicaba aqui, mas alguns foram para o Paraná, outros foram para o norte do país, enfim. E é muito interessante, porque a família da minha mãe além de tudo, tem até um clube na cidade de Piracicaba para reunir os familiares, de tão grande que é hoje, né? Então, hoje, você fazer uma reunião familiar, além de ser um evento, porque você tem que convidar e reunir mais de 100 pessoas, né? Acaba sendo também um problema de logística, porque você tem que trazer gente do Pará, de Maringá, etc, etc. Então, é um grande evento, né? Então, eu acho que a minha família tem essa origem. Agora, falando exatamente do meu nascimento, da minha família, desse núcleo que é Tsumori aqui, né? Eu posso dizer que é uma família realmente muito pequena, porque acabou tanto eu como a minha irmã, que são as 2 filhas que meus pais tiveram, vivos, né? Porque teria um outro irmão mais velho, mas acabou não morreu logo depois que nasceu, então, enfim, acabou ficando só eu e minha irmã. Nós 2 não casamos, então a gente está praticamente finalizando aqui um ciclo do Tsumori aqui no Brasil. Por isso, talvez, que eu esteja aqui trabalhando tanto pelo Observatório da Longevidade, entendeu? Isso, não tem dúvida. Que coisa boa. É uma idiosincrasias aí também. Mas é interessante porque o meu pai, desde pequeno, ele gostava muito de pintura, de desenho, ele tinha uma habilidade muito grande de desenhar, e realmente ele foi um pintor de mão cheia em tudo aquilo que ele empreendeu como na arte da cultura, né, do entretenimento e tudo mais. Mas ele era uma pessoa também autodidata, ele nunca teve formalmente diplomas, né? E eu nasci nesse meio de pincéis, telas e coisas assim. Quando eu nasci, meu pai, para sobrevivência, porque como pintor, né, de artes plásticas, por exemplo, ele não poderia sobreviver, então ele fazia pinturas de placas de estrada, sabe aquelas Firestones, essas coisas assim que você via no início, né, dos anos 40, 50, nas estradas brasileiras, que ainda não eram muitas estradas. Grandes placas eram feitas todas à mão, né? E eram feitas por oficinas de pintura, que tinha a escola francesa ou a escola italiana, né? E o meu pai fazia parte da escola italiana, numa oficina de um oficial assim de pintura, que eles chamavam na época, né? Que é o pintor, que era o chefe da oficina, e tinha vários pintores assistentes, e ele entrou lá quando chegou na cidade de São Paulo, depois de sair do interior, né, já com 20 e tantos anos, já órfão de pai, ele tendo que cuidar da mãe e da tia, né, ele foi ser aprendiz nessa oficina de pintura, né, e ali foi desenvolvendo ao longo do tempo, isso nos anos 38, por aí, ele pegou exatamente a época que era a guerra, da Segunda Guerra Mundial, tá, e ele sendo descendente não, dele sendo um imigrante japonês, numa oficina de pintura italiana, imagine como eram pressionados também, né, por ser inimigos na guerra aqui no Brasil, né, Justamente. Itália, Alemanha, né, Japão, era o Depois eixo. tudo se juntou aqui, né? Depois tudo se juntou, né? Exatamente. Então, imagine aqui no Brasil, claro que não era uma coisa assim tão ostensiva, mas existia uma pressão e um policiamento bastante grande nos movimentos que poderiam surgir aqui, né, na união entre os povos que vinham da Itália, Alemanha e do Japão. Mas é muito interessante porque ele acabou se tornando um pintor independente aí nos anos 40, depois da guerra. Ele se casou com a minha mãe, naquele sistema bem tradicional japonês ainda na época, que é o miai, ou seja, aqueles encontros que são feitos, né,
entre famílias para casar seus filhos, né? E, com isso, ele acabou casando com a minha mãe, Rosa, né? Que já era brasileira, já nascida aqui, ela nasceu em 26, então ela com quase 20 anos, ela casou com meu pai, que já tinha 35 anos, então a diferença entre meu pai e minha mãe é de 13 anos, né? Então, era bastante grande, né? Mas foi uma união bastante feliz, os dois foram muito felizes, apesar de não terem se casado por amor, né? Por um namoro, assim, mas foram muito felizes e eles passaram para a gente muitos ensinamentos e exemplos que até hoje eu agradeço muito, né? A essa vida que eles nos proporcionaram na infância e juventude, e isso eu venho trazendo também ao longo do tempo. Né? Então, eu acho que essa coisa da pintura, e depois ele começou, independente, a fazer placas de comércio, né? Então, eram óticas, mercearias, cabeleireiros, enfim, muita coisa ele fez de placa para fachadas de lojas do comércio, né? E dali, quando entrou o cinema japonês no Brasil, com algumas salas de exibição exclusiva de filmes japoneses aqui em São Paulo, que tiveram 4 salas aqui, ele se tornou pintor de cartazes de cinema. E, com isso, ele chamou a atenção de outras companhias cinematográficas, né? E ele acabou trabalhando por um circuito bastante grande de cinemas aqui na cidade de São Paulo. Então, toda a parte da Cinelândia, né, tinha poucos profissionais que faziam cartazes de cinema, então ele se tornou especializado também como sendo pintura do cartaz de cinema. Inclusive, a gente chegou a conhecer Glauber Rocha, porque, naquela época, filmes brasileiros, os próprios diretores e produtores que faziam toda a elaboração da comunicação, da promoção do filme. Né? Então, eles se envolviam pessoalmente e eles traziam um brief para poder fazer o cartaz do cinema, aquela coisa toda. Né? Então, foi muito interessante e muito rica essa época, onde, de alguma forma, meu pai voltou a ter contato com a cultura, né, através do cinema, né, mas ele mesmo não sendo aquilo que ele queria ser desde o início, que era pintor mesmo, de pintura mesmo, de artes plásticas. Né? E aí, eu também estava seguindo muito esse caminho. Eu sempre, desde pequena, gostei também de desenhar, e eu, escondida da minha mãe, porque eu sujava muita roupa com tinta, sabe aquela coisa de derrubar tudo na roupa, saía com o rosto, mão, tudo cheio de tinta. Mas eu adorava pintar e eu ficava encantada de ver meu pai pintando aqueles cartazes enormes. Imagina, a Cine República, que é um cinema que teve aqui na cidade de São Paulo, bem no centro, na Praça da República, tinha uma fachada de 50 metros quadrados, era maior do que a nossa casa. Né? E ele tinha que fazer esse cartaz em 2 partes, 2,5, 2,5, 5 metros de altura por 10 de largura. Né? Imagine você casar rosto de artista, por exemplo, dividido, que já era difícil fazer inteiro num, imagine, né, nesse tamanho. Quer dizer, a escala do desenho era muito grande. Enquanto a gente sempre vê desenhando num tamanho de cartaz uma folha de papel na mesa, né? Você imagina você olhar no vertical, assim, né? Painéis enormes sendo pintados. Eu ficava maravilhado com isso. E eu, imagina, então eu queria ser pintora igual ele e tal. Mas, imagina, meu pai falava, olha, você vai sofrer muito se você for pintora, porque não vai ganhar dinheiro, minha filha. Então você tem que fazer qualquer outra coisa. E eu resisti muito, mas acabei indo para a faculdade de desenho industrial, né? Então eu optei por tentar ser um designer, né? E principalmente designer de objeto. Né? Por quê? Porque eu achava que o design brasileiro tinha que ser valorizado. Né? Nós tínhamos coisas muito interessantes, né? Sim. E eu agradeço exatamente essa parte da arte, né? Que eu gostava de ficar lendo, de ficar pesquisando, e isso me fazia ter contato com
várias culturas regionais brasileiras, né? E aí, se você, por exemplo, falar em Minas, é fantástico que a cultura, né, do artesanato, da produção artística mineira, né, seja na culinária, seja, né, em tantas outras partes, proporciona, e isso tem uma tradição enorme, os teares, as tecelagens, enfim, tudo isso foi uma coisa. Imagina, eu entrava nos lugares e via aqueles ovos todos embrulhados com folhas, né, de milho, né, da casca do milho, né, cebolas, alho que era trançado, aquilo era embalagem belíssima, natural, né, com reutilização. Hoje a gente fala tanto em sustentabilidade, né, mas eu ficava imaginando, né, quantas coisas a gente podia projetar, né, no design nosso, um design brasileiro. Segunda vez que eu entro naquela seara de áreas que eram difíceis de você sobreviver financeiramente. Porque, imagina, nos anos 70, não é? Eu sou nascida em 1950, quer dizer, então, nos anos 70, quando eu já estava formada, imagina a mulher querendo entrar na área de projetar mecanismos, objetos, né? Enfim, carro, né? Onde natural era ter engenheiro trabalhando, homem, dentro de uma indústria, né? Totalmente masculina, né? E onde muitos equipamentos eram importados, então a gente tinha que seguir os projetos de fora. Não tinha oportunidade de você criar um design brasileiro, porque imagine para você fazer aquilo em escala industrial, né? Então, nós não tínhamos, inclusive, indústria estruturada para poder criar maquinários que pudessem dar vazão a um projeto brasileiro. É tanto que o design brasileiro acabou ficando quase como objetos de arte. Eram seriadas, você cria uma cadeira para ter 50 cadeiras, 100 cadeiras, né? Objetos de... luminária é um objeto de arte, quer dizer, acabou virando uma coisa muito difícil para aquilo que a gente queria fazer em escala, porque o objetivo real do desenho industrial seria você criar objetos democráticos, né? Que todos pudessem usar, criar escala industrial, né? E isso não era possível. Então, eu acabei indo para a comunicação visual, que era um braço também do curso de desenho industrial que eu concluí na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. E aí, então, eu fui para a comunicação visual trabalhar em escritório de sinalização de grandes obras, né? Tipo o Estado de São Paulo, que era o jornal daqui, na mudança de endereço, aqui do centro para marginal do Tietê, nós fizemos toda a sinalização interna do jornal, inclusive com uma sinalização temática, sabe? Uma coisa muito bonita, tal. E eu comecei a entender um pouco mais sobre essa coisa ligada à arquitetura e à comunicação visual. E isso, com o meu gosto pela arte, me levou a ser diretora de arte e comecei a trabalhar também para alguns escritórios de design e depois para agência de propaganda, enfim, acabei entrando para uma área promocional, né? Isso já nos anos 80. Quando comecei a ter a minha equipe, a minha empresa, os meus sócios em agência de promoção, eu comecei também a entrar no circuito institucional de representação empresarial. Então, com isso, fomos pioneiros, os primeiros que montou a AMPO, que é a Associação de Marketing Promocional, né, junto com o De Simone, grande mestre da promoção brasileira. E aí, com isso, eu entrei mais para essa parte institucional. Claro que na promoção, uma das coisas mais importantes é eventos, né? Porque tudo que você cria, você tem que promover. Então, se você vai levar para uma feira, você tem que montar stand, você tem que reunir pessoal para fazer a abertura, para fazer café da manhã, para fazer as reuniões, você vai
faz convenção de vendas, você faz congressos, você faz uma série de coisas, e até que, nos anos 90, eu tive contato também com a área de incentivo, ou seja, você incentivar equipes de vendas, incentivar o trade, os distribuidores, os vendedores, enfim, para ter um melhor desempenho. Então, com isso, programas de incentivo, que naturalmente os prêmios eram viagens de incentivo, que é o que dá maior tempo, inclusive, de lembrança na mente das pessoas que vão lá, né, como agradecimento a essa conquista de metas e de ganhos. Então, tudo isso daí foi um universo que eu fui acrescentando ao meu conhecimento, à minha vivência. Então, eu acredito que essa minha curiosidade e o interesse pela arte me levou a uma trajetória muito interessante, que eu jamais imaginei, quando jovem, que eu queria ser apenas uma pintora, né, de quadros, né, a ir para um universo muito mais diverso e complexo e desafiador para mim, né? E eu sempre, como mulher, como uma pessoa, imagina, eu fui primeira mulher presidente da Ampro em 2005, quer dizer, muito recentemente, a primeira mulher. Eu nunca levantei a bandeira feminista, mas eu sempre tive, porque eu sempre tive sócios homens, né? Colaboradores homens, os meus clientes, a maioria eram homens, quer dizer, eu vivia muito mais o universo masculino do que o feminino, né? Principalmente porque eu tinha que realmente ficar ali de igual para igual, tentar realmente manter uma conversa, um conteúdo, né? E resultado que fosse coerente com esse universo que era muito masculino, né? Mas eu sempre tive muita tranquilidade de trabalhar, eu nunca fui de defender o feminismo, essa coisa toda. Mas eu acredito que, de fato, tem que existir, sim, existe ainda uma área bastante obscura para ser, né, dirimida, para ser corrigida, mas tem também um ganho muito grande. Já hoje em dia, se eu olhar para trás, aquilo que era, né, em termos profissionais, a oportunidade que uma mulher poderia ter, e principalmente uma mulher que veio de uma vida muito simples, né, que não tinha pretensões, não tinha um universo de grande riqueza ou de viagens no exterior, uma série de conhecimentos de outras culturas, chegar a uma posição que eu consegui chegar, onde eu tenho possibilidade de ajudar muitas entidades a estarem juntos hoje aqui na Câmara, né, que não é uma entidade, é uma reunião de entidades que pensa transversal, aquilo que tem que ser analisado em conjunto para que o evento se torne um setor importante, visível e respeitado, que de fato ela é um universo amplíssimo. Eu costumo falar que setor de eventos, é uma grande indústria de transformação. E sim, transformação até na sua base, porque a cada evento você monta uma linha de montagem, sabe? Para cada evento. Nunca é igual uma a outra. Por mais que a nomenclatura seja semelhante, né, que os profissionais que ali trabalham sejam talvez até os mesmos, né? Mas você tem que ter a especificidade, você tem que atender objetivos diferentes, você tem tamanho diferente, tem local diferente, tem pessoas, tem linguagem, é tudo diferente. Aí você tem entretenimento, você tem feira, você tem evento comercial, você tem congresso, você tem música, você tem esporte, você tem tudo. Então, é realmente uma indústria muito complexa, né? É diferente de você falar só de automóvel, só falar de milho, você falar... Não, é uma coisa muito ampla. Então, você trabalhar tentando reunir entidades que estão pensando, né, muito estritamente no seu pedaço, no seu segmento, né, dentro da guarda-chuva de eventos.
é muito difícil e muitos não conseguem entender a importância de trabalhar o conjunto das obras, né? De você realmente trazer o eventos como um grande setor para que cada um tenha orgulho do seu pedaço. Então, acho que isso é um caminho que ainda tem muito chão pela frente, mas que a gente conseguiu, de 2011 até agora, é, eu estava fazendo um cálculo, pensei, puxa vida, né? Foi muito difícil chegar até aqui, até depois da pandemia e tudo mais, mas eu vejo que pelo menos 5 gestões diferentes, de pelo menos 13 entidades, a gente passou e conseguiu sobreviver até agora, né? As duras penas, com muitas perdas, muitos ganhos, mas a gente trouxe até aqui. Então, eu vejo que a Câmara Brasileira da Indústria de Eventos, que lá atrás se chamava Fórum das Entidades do Setor de Eventos, é um conjunto, né, de pessoas e de ideias que sobreviveu, né, até aqui, e hoje a gente está lutando muito para a gente conseguir ser ouvido ali na reforma tributária. A gente ainda tem muito chão pela frente na questão trabalhista, né, de toda a Sim. cadeia, né? Então, acho que tem aí muito trabalho pela frente, mas muito gostoso. É uma forma de aproveitar muito das experiências, né, que cada um de nós teve durante a vida, na sua trajetória profissional, pessoal, enfim, social, né? Principalmente pensando na questão da cidadania, porque eu acho que esse tempo que a gente empresta e dedica para questões setoriais, né? E também vamos dizer assim, de entidades comerciais, eu acho que é uma forma da gente trabalhar também como cidadão, né? Faz Sim. parte disso. Né? É como a gente participar dentro de casa de uma reunião de família e a mesma coisa no prédio, nos condomínios, né? Nas reuniões de condomínio, quer dizer, tudo é questão de você juntar pontos, de dar, amarrar os pontos que estão soltos e dirimir e de diminuir conflitos e diferenças. Então, acho que esse é um papel que eu acho super importante e eu acho que tudo isso que a gente tem feito até hoje, que eu tenho tentado ajudar, é juntar pessoas, né? Acho que reunir pessoas, reunir ideias, transformar e trazer alguma coisa de bom para todo mundo, né? Isso me faz feliz, acho que é por aí a minha história. Isso mesmo, mas esse é nós temos que ter um propósito, né? É. Mas e agora para frente, Elsa? Como é que vai ser agora para frente? Quais seus planos? Não, está sendo, né, Hernani, porque não parei, Não eu parou, eu venho sei que você não parou. É, eu venho Né? vindo, eu tive grande agência de promoção, vendemos lá atrás, no ano 2000, para um grupo grande de comunicação, que é o Grupo Talent, né? Hoje é Grupo Publicis, francês, mas eu acho que de lá para cá, eu comecei, a partir de 2010, a pensar o seguinte, falei, poxa, eu sei que eu não tenho mais energia para tocar uma empresa de grande porte, mas eu tenho que aproveitar e transformar esse conhecimento que eu acumulei, pode não ser muito, mas eu acho que não é uma coisa de se jogar fora, né? E essa também disposição que eu ainda tenho, eu acredito que por mais uns 10 anos, se Deus permitir, eu vou estar ativa. Então, eu tenho que aproveitar de alguma forma, até para contribuir, obviamente, financeiramente com o meu bem-estar, né? Como Claro, também é claro. eu acho que a gente pode transformar esse meu conhecimento em alguma coisa que possa ajudar o setor e ajudar também pessoas, e, enfim. Então, acho que eu tenho trabalhado em algumas frentes, né? Por exemplo, por
até por gosto e por eu defender essa ideia de que quando você está numa idade mais madura, você tem muito mais possibilidade de apoiar os jovens nas iniciativas ousadas que eles têm, do que com apenas discutir entre nós, maduros, e só os jovens e totalmente desconectados. Eu acho que essa união é que faz com que a gente dê saltos quânticos, sabe? Ninguém vai reinventar a roda. Nem os maduros, porque não conhecem as novas tecnologias e não conseguem dominar tudo, e nem eles com a experiência e, muitas vezes, as dicas que a gente tem condições de dar, e aquela parte, muitas vezes, que você tem que ter de paciência para esperar o momento certo, enfim. Então, eu acho que a questão da longevidade é uma coisa que começa quando a gente nasce e só morre quando a gente tem ou uma doença ou quando Deus nos leva, porque, na verdade, hoje a gente vê que a gente tem condições, e dizem já na ciência, que pessoas que vão viver 150, 200 anos já nasceu. A questão é que a longevidade a gente tem que ativar todo o tempo. Você tem que cuidar para ser longevo. Porque se a gente não cuidar para ser longevo e fazer algumas opções, algumas seleções durante a vida, com certeza a gente vai ajudar a encurtar. Então, o que a gente tem que trabalhar é ter uma longevidade sadia, ativa, né? E que a gente consiga continuar sempre contribuindo, trabalhando e sendo feliz, né? Eu acho que esse é o objetivo da vida. Então, de um lado, eu gosto muito de estudar essa questão da longevidade e, na medida do possível, a gente gera conteúdo e é um grupo, né, que se reúne para gerar esse conteúdo, e é diverso, são pessoas de várias iniciativas diferentes, profissionais diferentes, enfim. Ao mesmo tempo, se houver projetos onde a gente possa contribuir na área de marketing, comunicação, naquilo que a gente conhece, né? A gente vai também contribuir para as marcas, para as empresas que queiram, de fato, olhar para esse segmento da economia prateada, que a gente chama, né? Que tem muita, vamos dizer assim, poder de compra, né? E que muitos não são atendidos nos anseios que eles têm dos produtos e serviços disponíveis. Eu acho que a gente não tem ainda a maturidade que muitos países na Europa, na Ásia, possuem já, de terem produtos disponíveis totalmente customizados para este segmento, né? E principalmente para ajudar nessa questão da saudabilidade, né? Da qualidade de vida, do bem viver, da moradia que sejam acessíveis, né? E que, sendo acessíveis para os longevos, serão também acessíveis para os PCDs, para as pessoas, né, que têm dificuldade de locomoção, de visão, enfim. Então, é bom para todo mundo, é um produto universal. Quando a gente fala na longevidade, a gente cria um produto universal, né? Então, esse é um primeiro segmento. O segundo segmento que eu gosto de trabalhar é, obviamente, a arte, que eu nunca deixei de fazer parte, de gostar, né? E com isso, então, eu estou trabalhando ativamente aí em projetos culturais incentivados, porque eu acho que no Brasil tem muito pouco ainda projetos governamentais de incentivo, né, para a cultura. E quando eu falo em cultura, hoje eu englobo muito a questão da economia criativa, da própria educação, de uma série de coisas, e você sabe muito bem, porque está envolvido na questão da tecnologia, da inovação, essa questão da tecnologia, né? Todo esse talento hoje que a gente tem que ter cada vez mais, né? A gente tem que lubrificar, a gente tem que, sabe, cuidar muito da nossa criatividade, do nosso talento, do nosso, né, dessa cabeça aqui, que tem um universo enorme dentro, incontável, né?
Isso a gente tem que unir muito com a tecnologia para fazer com que a tecnologia esteja cada vez mais a serviço da gente e não a gente servir a tecnologia, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer esse composto se transformar em algo muito além do que a gente vê de tecnologias que muitas vezes estão totalmente desconectadas com a vida da gente. Então, eu não falo somente da longevidade, né, de você aplicar isso para as pessoas que têm problemas ou que têm dificuldade, mas imagine isso para os jovens, enfim. Eu acho que a gente tem que virar um pouquinho a ampulheta para que a gente possa enxergar que o equilíbrio não está em deixar cair para baixo e depois virar. Talvez esteja na horizontal. E é o símbolo do infinito, não é? Aquele oito Ótimo, deitado. ótimo isso. Ótimo, muito Tecnologia interessante, muito e interessante. humano. Tecnologia e humano. Os dois juntos serão mais, né? Nada só um ou outro. Acho que tem que ser os dois juntos. Então, eu acho que a arte é muito isso. Então, eu tenho feito projetos onde a forma como você mostra a arte para a população, e principalmente a população que muitas vezes não tem acesso a esses grandes eventos que acontecem na arte aqui em São Paulo, no Rio, Brasília, essa coisa toda, que tem grandes pinacotecas, tem grandes museus, né, que fazem tudo tecnológico, enorme, em shopping centers e tal. Eu levo para as comunidades, para as cidades do interior, a arte, inclusive de artistas já consagrados, como Araquém Alcântara, Salvador, Gilberto Salvador, enfim, né, Cláudio Tosi, artistas consagrados, como também grupos de teatros, atividades de dança, que são grupos também regionais, né, que Sim. trabalha para os jovens, que mostra e faz menção à sustentabilidade, exemplos através da cultura, para as crianças, adolescentes de 10, 12 anos que estão nas escolas municipais dessas regiões, Ilha Solteira, Barretos, enfim, a gente está hoje ainda trabalhando no estado de São Paulo. A nossa ideia é, talvez no ano que vem, Ampliar. sabe, esteja até em Minas Gerais. A gente está vendo com os Oh, que coisa patrocinadores para boa. ver se a gente vai Isso é para importante. uma cidadezinha chamada Arinos, uma cidadezinha, né? Mas o que acontece? Se o patrocinador tiver condições de atuar de forma benéfica para a população, né? E aí, primeiro para toda a população, mas principalmente para os jovens que têm essa, muitas vezes, restrição, né? De não poder viajar para ir para as grandes capitais assistir sobre arte, a gente levar um pouco da arte mesclada à educação, ou seja, os professores são instruídos, são municiados com material para trabalho em aula, né? Eles são levados para Sim. essas exposições, são feitas palestras com o pessoal daqui que vai para lá, quer dizer, existe um intercâmbio, né? E uma forma de Muito deixar um bom. legado para a localidade. Então, a arte que eu Ótimo. trabalho é assim, né? E eu faço e continuo com essa atividade voluntária de entidades. Então, eu acho que, de alguma forma, eu estou dando continuidade dentro, obviamente, daquilo que a minha idade me permite hoje. Pensando em algum livro ou não? Pensando em escrever um livro ou não? Falar em livro, você sabe que eu até separei aqui, eu não fiz ainda nenhum livro inteiro meu, mas eu fico muito feliz de poder contribuir numa coletânea, né? Então, por exemplo, este livro aqui, eu não sei se vocês estão vendo aqui, né? É um livro que 40 acadêmicos, na verdade 30 acadêmicos, né, da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, pensaram cada um num artigo projetando o turismo e eventos em 2030. Tá? Então, esse é um livro que não deve estar em muitas livrarias, porque realmente distribuição de livro é muito difícil aqui no Brasil, Mas as mas se principais tiver, deve ter, né? é, Mas deve e ter aí, depois, eu vou te passar, as Hernani, principais. o link
para uma compra que pode ser feita pela internet na própria editora. Né? Ótimo. Os Excelente. autores, Excelente. todos os autores desses artigos cederam o seu direito autoral e também o resultado da venda para a Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Então, eu tenho aqui Excelente. um artigo. Né? Excelente. E um Muito outro bom. livro é a Economia Criativa e os Eventos. Aqui também eu tenho um artigo. Ótimo. Isso também É está na isso aí. mesma editora? A Está mesma na mesma editora. editora? Isso. Tá. Depois você manda para mim que eu quero ter esses livros e quero divulgar aqui. Tá bem? Tá Agora, ótimo. nós já passamos bastante, mas a prosa está tão boa, a história é tão sensacional. Só que eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo. Ai, deixa eu só. Acho que eu falei sem tomar água, ressecou a minha garganta. Isso mesmo, toma mais um pouquinho. Então, Hernani, eu não sei o que eu poderia deixar de recado, Uma sabe? mensagem curtinha, uma mensagem curtinha. Olha, eu acho que o importante sempre na nossa vida é a gente ter muita curiosidade, sabe? Muita curiosidade, querer realmente aprender sobre coisas diferentes. Acho que hoje a gente tem que ser muito, muito diversificado, sabe? Para a gente poder ser especialista um dia, a gente tem que conhecer muito do universo, né? A gente tem que ser sociólogo um pouco, a gente tem que ser um pouco psicólogo, a gente tem que fazer ouvir muito, ficar muito atento às coisas, conhecer tecnologia, muito aberto, né? A mente aberta. E eu acho que com isso a gente vai ter condições sempre de tomar conhecimento de muito mais coisas do que a gente teria possibilidade de conhecer. Hoje, a internet, enfim, traz o mundo para as nossas mãos, né? Então, acho que tem que conhecer muito e, a partir dali, fazer as nossas opções. E a gente tem possibilidade de ter 3, 4 carreiras numa vida. Então, não seja só um profissional de começo ao fim. O gostoso é a gente ir mudando, transformando e sempre somando, né? Aquilo que a gente aprendeu até então para Certo. poder passar para o outro. Isso é uma das coisas que eu acho que vai. Acrescentando. É, Acrescentando, né? Que maravilha, isso viu, aí. Elza? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Então, hoje, nesse dia de festa, da 40ª entrevista, é um presente para mim e para todos que acompanham o Papo Mineiro. Um grande abraço para você. E é a primeira vez que eu for em São Paulo, eu vou te visitar. Tá ótimo. Fico aguardando. Tá bom? Um grande Tá abraço, ótimo. querido. Obrigada. Obrigado a você. Nós tivemos, então, Elza Tussimor, uma grande amiga, uma mulher admirável. Eu, particularmente, tenho uma grande admiração pela inteligência dela, pela pessoa que ela é. Né? Então, assim, é bom. Não queria nem terminar a entrevista de tão boa que estava. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.